Nós agora temos algo muito sério para falar, muito legal. Veja, primeiro, padre, para falar sobre essa questão psicológica dos atletas, quero que vocês prestem bem atenção no VT que nós preparamos. Dá uma olhadinha. Os jogos das quarta-feiras e domingos são uma das formas que o brasileiro encontrou de reunir a família e amigos para torcer e se entreter. Assistir a uma partida de futebol é sinônimo de união e festa para muitos, mas, por outro lado, é também estresse e exaustão para muitos jogadores. O debate sobre a saúde mental no futebol foi reaceso após a morte do jogador uruguaio William Martinez, de 38 anos, que cometeu suicídio após lutar contra uma forte depressão. Um dos grandes fatores para a doença foi o alto estresse que o esporte trazia. Afinal, muitas vezes os jogadores são obrigados a ficarem concentrados, longe de suas famílias e amigos, sem contar com a enorme cobrança da diretoria dos times e a própria cobrança interna de cada um em ter que provar todos os dias que é o melhor. Infelizmente, é comum que as pessoas não saibam deste problema dos atletas, pois costumamos associar o futebol com riquezas, luxos e inexistência de problemas, mas temos que estar cientes que são poucos os que conquistam esse patamar. Para saber mais sobre a saúde mental no futebol, acompanhe o Papo Reto de hoje. Minha gente, tá aí, ó, um assunto super legal, hein? Por isso eu tenho a alegria de trazer aqui o nosso querido o psicólogo, amigo da nossa grande Rede Vida, Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre, tudo bem? Tamo junto sempre aí. Gabriel, olha só que assunto hoje que nós estamos trazendo, hein? É essa pauta sobre a questão do atleta de futebol que acaba tendo um estresse psicológico, etc., é muito cobrado, né? Você vê, a gente às vezes não para pensar, porque os atletas, é uma profissão deles, eles são seres humanos como nós, igualzinho. Sim. E eles são muito cobrados, porque para nós é um entretenimento, mas para eles é uma profissão. E a gente vê hoje em dia esses mega jogadores que ganham bilhões, né? Ou milhões, melhor dizendo, com contratos super altos e, na verdade, assim, eles jogam bem, mas tem aqueles outros atletas, que são atletas de futebol, que eles não têm a mesma oportunidade, mas eles também são cobrados demais, né? São cobrados ao extremo. Então, até que ponto, né, esse estresse psicológico, essa cobrança em cima de um atleta de futebol, quais são os danos que ocorrem? A gente está vendo aí pelo VT, né? Qual o maior problema psicológico que um jogador pode desenvolver na sua carreira de futebol? A gente vai falar de futebol, mas isso ele se expande para qualquer tipo de ramo, profissional, né? Profissional, de atleta, principalmente atletas de alto rendimento, né? Mas a gente pode colocar isso para todos os ramos, né? da sociedade, todos os trabalhos. Mas entendendo o atleta profissional, e isso é preciso uma visão diferenciada sobre isso, né, padre? Porque as pessoas entendem o atleta, principalmente futebol. Vamos falar de futebol por quê? Porque é a paixão nacional, né? Sim. Então, os torcedores, principalmente, entendem que o jogador, ele pode ser, ele precisa ser o cara perfeito, né? Ele precisa ser o herói, né? Então, tem sempre esse entendimento de herói e vilão do jogador, né? Porque às vezes ele pode ser herói numa partida e na próxima ele ser o causador de uma eliminação por um erro dele, e ele vira o pior ser humano do mundo, né? Então, nesse quesito, padre, assim, as piores questões emocionais que a gente pode entender que um atleta profissional passa depressão e também ansiedade, né? E isso tudo por alguns motivos. Um deles é o que eu acabei de te falar, né? A pressão, tanto a pressão
de torcida, dirigente, esse tipo de coisa, né? A pressão dos jogos em si, que também é muito pesada, mas também a pressão que o atleta carrega desde cedo de ser o cara que vai sustentar uma família inteira, né? O cara que vai dar a luz no fim do túnel para a família que tem problemas financeiros e tudo mais. Então, ele começa a ter uma pressão tão grande desde pequeno com isso e traz o medo de não dar conta disso, né? O medo de não conseguir. Então, isso também é uma questão importante que traz ansiedade, traz estresse, pode levar a uma depressão, né? E outros fatores em outros momentos de carreira, né? Então, a ideia de término de carreira também é muito doída para o profissional do futebol, né? Por quê? Porque ele tem o foco dele, a energia dele está toda ali, né? E ele não se prepara emocionalmente, não tem um planejamento do que ele vai fazer após aquilo lá, né? Então ele tem dificuldade de abandonar o futebol. O grande problema é que uma hora o futebol abandona ele, né? Pela idade, por N coisas. E aí traz também uma dificuldade de aceitar uma rejeição, que na verdade devia ser uma passagem natural e bem equilibrada, mas como o atleta não prepara isso, não entende isso, acaba sendo uma dor muito grande que gera, de novo, essas emoções, né, de depressão, de esses sentimentos de depressão e ansiedade. É verdade. Eu penso que realmente um atleta profissional, no futebol principalmente, que é a paixão praticamente de toda a América Latina, até na Europa hoje, né? Sim. Você vê, a gente viu esse modelo desse rapaz, atleta, no Uruguai, que acabou morrendo com depressão. E depois foram fazer uma verificação por muita cobrança em cima dele, muitas responsabilidades. Eu penso que realmente, como você colocou muito bem, Gabriel, porque eu penso que um atleta, como qualquer outro profissional, ele tem que ter um respaldo, porque a vida de um futebol é muito curtinha, né? Uma média dos 20, dos 18, 19... até os 35, 36 no máximo, jogando em alto nível. Mas aí depois, como é que ele faz? Ele tem que preparar a carreira dele jovem ainda, pós o momento de jogar o futebol. E eu acho que eles não têm esse acompanhamento. A maioria dos atletas não tem, não é? É onde começa a ver esse problema psicológico aí. Então, realmente... sabe, padre, só para complementar isso, né? Sim. Esse é o problema e o pior, né? Acontece de se esconder o problema, né? Então, tanto instituições, clubes, enfim, quanto a assessoria do próprio jogador, assessoria de imprensa, quanto até o próprio jogador, eles escondem o que o profissional está passando, o que o jogador está passando, por medo. Por quê? Porque isso não é bom para a imagem dele. Não, eles entendem que isso não é bom, vai manchar a imagem, porque tem aquele tabu horrível que ainda existe, que a pessoa tem um problema psicológico, ela é louca, ou ela não tem mais jeito, né? Ela não vai funcionar mais direito. Entendi. Então, tudo isso também, o preconceito em relação à saúde mental é também um dos fatores que mais estraga o emocional do profissional, porque quando ele vai buscar alguma coisa, já está muito ruim, né? Agora, o Gabriel, vamos lá. Você colocou algo muito legal a respeito dessa profissão, que é o atleta de futebol, que ele precisaria ser melhor assessorado em vários campos, inclusive preparando a sua carreira, que é curtinha de futebol. Você ainda é muito jovem, já tem que se aposentar. Mas veja, ele nasceu com aquele dom para jogar futebol. Mas depois ele tem que pensar na sua carreira de administrar pós o futebol. E porque senão a cobrança da sociedade, a cobrança da própria família é muito grande, que pode levar realmente esse estresse. Quais seriam os caminhos, então, dentro da psicologia, que profissionais como um atleta de futebol precisaria trabalhar ou alguém trabalhar com ele? Na verdade, padre, assim, eu vou ser bem claro, né? Os clubes precisam ter departamentos de psicologia dentro dos clubes, né? Sim. Então, assim, precisa ter um contato direto entre profissionais da psicologia que são gabaritados
com os profissionais da área, seja o esporte que for, mas da área de futebol, por exemplo, né? Precisa ter esse contato para você acompanhar desde a base até os profissionais, os jogadores profissionais. Agora, uma coisa que muita gente faz, muitos atletas fazem por conta própria, é buscar uma alternativa, buscar uma terapia fora, né? E o que é uma terapia dentro de um atleta? Eu nunca fiz terapia com um jogador de futebol, mas já fiz com jogadora de vôlei, né? Então, profissional. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas o que se tem que trabalhar dentro de um atleta e o que o atleta tem que entender que ele precisa trabalhar? Um dos pontos é o que a gente conversou agora, né, Padre? Entender o futuro, projetar o futuro, entender os seus ganhos, entender a sua expectativa de vida dentro dessa profissão, né? E projetar já para ficar mais tranquilo, não gerar tanta ansiedade e chegando na hora H, não ficar desesperado e não ter esse sentimento de rejeição. Mas então o que a gente faz dentro de um processo que para o atleta é muito importante? Analisar pensamento, analisar comportamento, né? Você trabalhar no atleta o conceito, o entendimento de inteligência emocional, para ele ter mais resiliência, né? Que isso é fundamental. Sim. Desenvolver um controle emocional. Para quê? Para que ele se entenda e perceba que ele realmente é um ser humano. Ele não é um herói e não é um vilão. Sim. E ser humano erra. A gente pode errar. Isso faz parte da nossa história, do nosso comportamento. Então, a gente não vai acertar sempre. Então, ele trazendo esse entendimento, isso também faz com que ele entenda melhor e não se deixe levar pela pressão de outra, pressão externa. Então, torcida, por mais que seja aplauso ou vaia, que ele sempre tenha um caminho bem entendido para ele seguir. E isso até, Padre, melhora o rendimento. Porque o que acontece? Às vezes o profissional começa a ficar tão ansioso, porque, sei lá, vamos falar, um atacante começa a não fazer gol, perde gol em jogo importante e tal. Pô, o cara sabe fazer gol. Tecnicamente, ele sabe chutar uma bola, ele sabe dominar uma bola. Mas o que acontece? Você começa a ver o cara perdendo gol que você fala, meu Deus, até eu fazer esse gol, eu não sou jogador de futebol. Sim. E o que? Por causa do emocional. Porque todo atleta profissional, de forma geral, tem técnicas parecidas, tirando os que realmente se destacam, né? Sim. Mas tem técnicas parecidas e tem fisiologia parecida. O que vai modificar, o que vai despontar um e outro? O emocional, o mental. Então, por isso que o atleta, ele tem que se preparar. Se o clube não dá isso para ele, que deveria ser obrigatório, ele, por si mesmo, ele tem que buscar uma ajuda, um apoio e um acompanhamento psicológico. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele e na vida dos próximos, né? Entendi, que super legal que você está falando aí. A gente acompanha a vida e a carreira de alguns ex-jogadores que se prepararam para... Ele pensou assim, ó, eu quero ser um treinador de futebol, eu quero ter um time de futebol, eu quero fazer parte de uma gestão de preparação para dentro de um clube. Seria legal que se tivesse um acompanhamento assim para todos aqueles, como se desse uma continuidade de carreira, né? Porque Exatamente. Realmente é complicado para alguém parar, né? E aí acho que para fechar aqui até... eu tenho não sei se a palavra é técnica ou isso é muito de cada um. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum curso de apresentador, nada, nem para falar nas câmeras, eu tenho a minha timidez. Só que eu tento trabalhar assim, eu vou me divertir. Mesmo que as pessoas me cobrem, deixe que elas falem. Eu vou lá para me divertir, dentro de uma consciência que eu tenho que fazer a coisa bem feita, mas eu vou me divertir. Eu não vou ficar me cobrando. Seria também uma área importante dentro da psicologia trabalhar com os atletas assim? Cara, vai lá trabalhar, é o que você sabe fazer. Agora, vai brincar, cara. Não se estressa. Você não está fazendo gol, vai chegar uma hora que você vai fazer. Vai brincar. Seria por aí? Exato. Isso daí é muito importante, né, Padre? Isso que você está falando é uma técnica que a gente utiliza muito dentro de um processo de comportamento, de mudança de comportamento. É isso. Poxa, você tem um dom para isso, você treinou para isso, você sabe fazer isso. Pois é. Então vai e se diverte uma hora. Se está dando errado agora, uma hora vai dar certo. Ai, e é diferente, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Porque muito clube acha que uma palestra motivacional vai resolver o problema.
O jogador não precisa de motivação, né? A motivação é estar no clube grande, é ganhar o seu salário, enfim, fazer gol e assim por diante. O atleta profissional precisa de acompanhamento psicológico, é bem diferente uma coisa de outra, né? Verdade. E só para finalizar, tem uma frase, padre, do Pedrinho, um ex-jogador de futebol, que ele enfim, super jogador, agora ele é comentarista e tal, e ele falou um dia isso, e fica muito marcado exatamente para entender, porque ele teve depressão, né? E ele fala que se ele pudesse escolher entre ter 5 lesões no joelho e depressão, ele escolheria 5 lesões no joelho, porque a depressão quase tirou a vida dele, né? E ele é um jogador super conhecido e de sucesso. Então, só para gerar essa reflexão. É verdade mesmo. Olha, Gabriel, muito obrigado aí pelos seus toques, foi muito importante. E olha, às vezes eu até lembrei agora do Neymar, né, o nosso brasileiro. A gente percebe que, independente da vida dele, se ele é milionário ou não, a vida pessoal... Agora, a gente percebe que ele não está nem um pouco preocupado, né, das cobranças em cima dele. Ele se diverte. Ele gosta de fazer aquilo que ele mais sabe, é driblar e fazer os outros ficar com raiva dele na hora de jogar bola. Pois é, ele se diverte, por isso que ele se dá bem. Eu acho que seria um dos campos da psicologia, é você faça com alegria tudo que é teu dom, com alegria. E deixa, como diz lá aquele cara que morreu, aquele nosso querido cantor, deixe que dizem, que pense e que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, e aí vai. Gabriel, grande abraço pra você. Você, no bom sentido, você é um monstro da psicologia. Gosto demais de você, cara. Obrigado, Pablo. Grande abraço, Obrigado. Tá? Tchau, Tamo junto. gente. É isso aí. Tchau. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai por mim, Jair Rodrigues. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos. Mostra o barba aí, pode mostrar o barba. Tava dançando. Vai, dança aí. Amor, eu balancei o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Aí sim. Falei que qualquer um ia pegar você. Gente bonita, Jair Rodrigues, deixa que dizem, que pense, que fala.